Olá, fiel! Vamos falar mais um pouquinho de Corinthians e Internacional. Um grande jogo ontem na Arena, na Neoquímica Arena. Vamos falar um pouquinho do que a gente viu neste jogo de ontem lá na Neoquímica Arena. Vamos começar pelo técnico Dorival Júnior. Na minha opinião, o time mudou bastante. Já é um outro time, a gente já está vendo um outro time, né? Um time mais aguerrido, um time com mais raça, um time com mais vontade em campo e mais organizado. O técnico Dorival Júnior ontem optou por uma escalação, mas logo no intervalo do jogo mexeu no time. Por quê? Ele colocou o Hugo de lateral esquerdo por ser considerado um lateral mais marcador, um lateral que marca melhor que o Matheus Bidu, se bem que nós estamos a pé de lateral, né? Lateral esquerdo, temos o Agileri, mas também não é tudo isso. Não é aquele lateral que a gente sonha, para quem já teve Fábio Santos, para quem já teve Kleber, para quem já teve Vladimir e por aí vai, não é o lateral dos nossos sonhos. Mateuzinho, pela lateral direita, primeiro tempo acho que não foi bem, né? Principalmente depois da marcação do gol. Falhou na defesa, tanto que o primeiro gol do Inter, apesar do Hugo ter falhado no gol, ele não jogou bem, falhou também ali na marcação pela direita, o cruzamento saiu pela direita. Agora, o Corinthians começou bem o jogo. Os primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, diferente de contra o Flamengo, que os primeiros 20 minutos o Corinthians não existiu, ontem não. Ontem o Corinthians começou bem. Ontem o Corinthians começou tocando a bola com tranquilidade, um time bem montado na defesa, um time sem afobamento, né? Tanto que conseguiu o primeiro gol. Depois do primeiro gol, é aquela coisa, é aquela mania de recuar o time. É o técnico que manda fazer isso? Eu acredito que não, né? Eu não sei por que jogador tem essa mania de quando marca o gol, recuar. Aí o time recuou, começou a dar chance para o Internacional, que soube aproveitar num cruzamento uma falha do goleiro Hugo, que falhou, na minha opinião, né, no gol do Internacional. O segundo gol do Internacional, aí o time do Corinthians deu, como eu já disse no outro vídeo, aquela apagada que o Corinthians dá, não sei por que o Corinthians dá de vez em quando esses apagões. O Internacional entrou como quis na defesa do Corinthians, e fez o segundo gol. Aí, acredito que o Dorival Júnior tenha conversado com o time no intervalo, mudou, voltou com o Matheus Bidu, que não é também um grande lateral, mas o Matheus Bidu, ele apoia mais o ataque. E, por incrível que pareça, Matheus Bidu entrou bem ontem. Entrou bem, entrou focado no jogo, atacou bem. O Corinthians volta bem no segundo tempo, criou várias chances no segundo tempo, conseguiu fazer um gol no segundo tempo que daria o empate ao Corinthians, mas infelizmente esse gol foi anulado. Fez mais um gol com o Memphis Depay, que também foi anulado, e depois veio a expulsão do jogador Bruno Henrique do Internacional, e aí o Corinthians massacrou. Aí só deu Corinthians até a virada do jogo, fazendo 3-2 e no finalzinho fazendo 4-2. Mas eu queria falar do Dorival Júnior. Dorival Júnior,
que, como eu disse, mexeu bem no jogo, no intervalo, e depois mexeu bem, coisa que o Ramon não fazia. Mexia mal no time. Ele tirou o Martinez, colocou o Michael, que também entrou bem, tirou o Romero, colocou o Thales Magno. Agora, seu Thales Magno, o senhor precisa melhorar um pouquinho. Eu acredito que o senhor vai ter mais chances agora com o Dorival Júnior, mas precisa melhorar. Precisa melhorar porque o Thales Magno, de novo, não entrou bem no jogo. Tirou o Carrilho, que já estava cansado, colocou o Charles, que com 3, 4, 5 minutos de jogo já tomou um cartão amarelo, né, seu Charles? Pelo amor de Deus, né? Ele que jogou até bem no jogo contra o Novo Horizontino, ontem entrou e acabou de entrar e tomou um cartão amarelo. Quer dizer, não dá, não há técnico que aguente, né? Tira o cara para colocar um cara mais descansado e sem correr risco, o cara me toma um cartão amarelo. E no finalzinho do jogo, um belo gol, como a gente acabou de mostrar aí, um belo gol com tranquilidade para fechar, né, para matar o jogo, o gol do Coronado, que entrou ontem na metade do segundo tempo e até que entrou bem. Entrou bem. O Dorival disse em entrevista que conversou com o Coronado, diz que conta com ele, né? Então vamos esperar. Qualidade, futebol, ele tem. O problema é que parece que ele ainda, como jogou muito tempo fora do Brasil, não se adaptou ainda ao futebol brasileiro, mas já está na hora, né? Já está na hora. Então, o Dorival fez uma outra mexida também, tirando o Ranieri e colocando o Igor Coronado, que, como eu disse, fez um belíssimo gol, entrou bem no jogo, e eu acredito que o Corinthians fez uma bela partida ontem. Foi um belo jogo. Eu não vou entrar na polêmica do VAR, porque está ficando chato, né? Está ficando muito chato. Primeiro gol, o Mateuzinho faz falta no jogador do Internacional, gol bem anulado. Segundo gol é que eu fico com um pouco de cisma, porque foi lá na defesa do Corinthians, a falta do zagueiro do Corinthians. Tivemos vários toques na bola depois, até o gol do Corinthians. Então, acredito que se fosse um jogo de Sul-Americana, como a juizada deixa o jogo correr, não teria anulado esse gol. Mas também, né, o André Ramalho fez falta, sim, no jogador do Internacional. Até aí, não vamos criar polêmica. Acredito que os gols foram bem anulados, digamos assim, né? Mas o Corinthians não se abateu, o Corinthians foi para cima. Acredito que na mão do Dorival Júnior o Corinthians vai melhorar. Michael, como eu disse, entrou bem, Thales Magno nem tanto, mas o Corinthians jogou bem. O pênalti sofrido pelo Matheus Bidu. O Oscar Romero chuta a bola primeiro, mas deixou o pé, né? E também acredito que tenha sido pênalti. O Internacional reclama de um pênalti do Yuri Alberto lá no primeiro tempo. Não vi pênalti. Já vi vários juízes dizendo que é disputa de bola, né? Isso é disputa de bola. Então, não vejo isso como se fosse pênalti. Juiz errou, juiz é fraco, porque os dois lances dos dois gols anulados pelo Corinthians, ele estava bem posicionado. Ele mesmo poderia já ter dado a falta ali no momento em que a falta aconteceu. Não, deixou o jogo correr,
O Corinthians fez os gols e aí o VAR chama, aí ele vai ver e demora aquele caminhão de tempo, né? Aquele monte de tempo para ver uma jogada que está ali na cara de todo mundo. Mas resumindo esta partida, Corinthians jogou muito bem, acredito que foi uma boa partida do Corinthians e na mão do Dorival Júnior, acredito que o Corinthians com certeza vai melhorar. Vai ser campeão da Copa do Brasil, vai ser campeão da Sul-Americana, vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? Não sei. Tem chance? Tem. Principalmente Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, vamos ver agora terça-feira, é mais um jogo decisivo em que o Corinthians tem obrigação de vencer o jogo. Não sei se o técnico Dorival Júnior virá com o time alternativo ou vai pôr o titular, porque depois pega o Mirassol no final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol, que acredito que um time alternativo ali dá para vencer o Mirassol, que está bem no Campeonato Brasileiro, mas acredito que um time um pouco mais alternativo daria para vencer o Mirassol. O que você acha? Me diz aí. Não se esqueça, é claro, de seguir o nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like e não se esqueça de comentar. Então o Corinthians tem um jogo difícil na terça-feira pela Sul-Americana. Nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, mas é um jogo decisivo. Se o Corinthians vencer, continua vivo na Copa Sul-Americana. Copa do Brasil está mais vivo do que nunca, porque venceu por 1-0. E Campeonato Brasileiro, o Corinthians está ali, na intermediária. Fez 10 pontos ontem, né? Está a 4 pontos do Flamengo, que não jogou ainda, que é o líder. Mas Campeonato Brasileiro, acredito que o Corinthians deva disputar e deva lutar com chance sim de ser campeão, por que não? Agora, não temos um elenco recheado para isso, para três disputas: Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque são jogos de sábado, terça, sábado, domingo, quarta, enfim, né? Tem que ter um bom plantel. Dizem que o Corinthians deve trazer alguns reforços em junho, na metade do ano, quando se abre as janelas. O time não tem tanto dinheiro para isso, né? Aliás, não tem dinheiro para isso. Vamos ver o que a diretoria do Corinthians vai fazer para conseguir trazer reforços. Mas eu gostei do que eu vi neste jogo contra o Internacional. Me diz aí o que você achou. Você, corintiano, você da Fiel, me diz aí o que você achou. Diz o que você achou desse jogo. E olha, por favor, siga o nosso canal. Convide os seus amigos para seguir o nosso canal. Peça para todo mundo seguir o nosso canal para acompanhar os nossos vídeos. Deixe o seu like, curta, né, os nossos vídeos e também deixe o seu comentário, é importante. Quanto mais você comenta, mais a gente vai aumentando o algoritmo dos vídeos e melhorando a nossa performance e aumentando o número de pessoas vendo os nossos vídeos. Fiel, um grande abraço, a gente volta logo mais, falando mais sobre o nosso Coringão. Domingão, hoje domingo, corintiano feliz, e agora vamos secar o Palmeiras, vamos secar o Flamengo, enfim, secar aqueles times que estão lá na frente. Tchau, Fiel, um abraço, voltamos logo com mais vídeos falando do nosso timão que venceu ontem 4-2. Tchau.